sobre o pedido de suspeição do ministro Dias Toffoli no caso do Banco Master. A Polícia Federal apontou ao presidente do STF, Edson Fachin, elementos para justificar a suspeição do ministro como relator das investigações. A PF se baseia em conversas que foram apreendidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do Master, que mencionam Toffoli. E mais do que isso, conversas diretas entre os dois, entre Vorcaro e Toffoli. Quem está acompanhando tudo lá em Brasília vai trazer para a gente mais informações é a Natália Pazzi. Ela já está ao vivo com a gente por aqui. Boa noite, Natália. Oi, Vitor. Boa noite a você, a todo mundo da nossa companhia. Alguns interlocutores da PF, investigadores, Vitor, estão afirmando que algumas dessas menções no celular de Vorcaro sobre Toffoli tratam de pagamentos ao ministro Dias Toffoli, e a PF está apurando se uma empresa que foi sócia de um fundo ali ligado ao Master, naquele resort, o Taiaiá, teria feito ali transferências ao ministro. Nesse novo documento, a PF está pedindo a suspeição de Toffoli como relator dessas investigações, como você citou, ou seja, ele está questionando, a PF que questiona essa imparcialidade a ponto do ministro não poder mais atuar neste caso, então, que está no STF. Há pouco teve uma nota do gabinete do Toffoli afirmando que o pedido se trata de ilações, aponta que a PF não tem legitimidade para fazer isso, disse ainda que o ministro vai tratar desse assunto diretamente com o ministro Edson Fachin, e dentro do STF o entendimento é de que pedidos desse tipo, ou seja, de suspeição, devem ser de autoria da PGR, da Procuradoria-Geral, que é a parte responsável justamente por analisar esses materiais que foram apreendidos nas operações sobre o caso. O Toffoli, Vitor, ele já veio declarando a pessoas próximas que ele está tranquilo, que não tem nada dentro desse processo que o relacione diretamente com o Daniel Vorcaro, com o banqueiro dono do Banco Master, destacando que caso o ministro, nessa hipótese, então, de se declarar suspeito ou impedido, todas as decisões sobre o caso Master assinadas por ele seriam anuladas e a investigação começaria do zero. Inclusive, no celular do Vorcaro, além dessas menções a Toffoli, também foram encontradas diversas citações a políticos desde 2022, inclusive de deputados e senadores com foro privilegiado, o que pode fazer com que essa investigação continue no Supremo e não seja enviada à primeira instância, como era algo que vinha sendo debatido nos últimos dias aí em relação a essa competência de Dias Toffoli, se ficaria esse caso no STF ou se voltaria à Justiça Comum. Vitor? Pois é, né, Natália? E fica essa expectativa para saber qual vai ser a reação do próprio STF, né, do ministro Edson Fachin, agora com esse pedido da Polícia Federal em mãos, mas diria que não só do STF, né? Imagino que também no Congresso Nacional vai ter muita reação também, né, Natália? Já havia movimentação por uma CPI do Master, acabou perdendo força, ficou só um grupo de trabalho, mas também pedidos de impeachment do ministro, né, podem ser apresentados. Aliás, antes do intervalo a gente estava mencionando aqui o deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, já foi um dos primeiros a se manifestar agora à noite nas redes sociais, falou que vai apresentar pedido de impeachment de Toffoli. Então é de se imaginar que esse assunto também caia como uma bomba em Brasília no Congresso, né, Natália? Sim, Vitor. Vale a gente destacar que pedidos de impeachment contra ministros do STF no Congresso normalmente são engavetados, né? Há dezenas já que foram apresentados, não apenas contra Toffoli, mas também contra o ministro Alexandre de Moraes recentemente, todos eles na gaveta de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Essa é uma tendência que não deve prosperar. Eles devem apresentar os pedidos, mas eles não devem ser colocados em votação. Mas em relação à CPI, sim, desde o final do ano passado, essa pressão por uma CPI, uma CPMI, também, né, de deputados e senadores, veio crescendo, uma cobrança por parte dos parlamentares, diversos requerimentos que chegaram ali ao número necessário de assinaturas foram protocolados, apresentados aos presidentes da Câmara e do Senado, mas a tendência é de que também não ande para frente. Há uma resistência do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre e também de boa parte do Centrão em relação a uma comissão parlamentar de inquérito sobre o Master. Mas enquanto uma CPI, uma CPMI não prosperam, então, no Congresso, Vitor, a gente tem o grupo de trabalho, né, da Comissão de Assuntos Econômicos, tocado pelo senador Renan Calheiros, que, inclusive, hoje teve reunião com o André Rodrigues, o diretor-geral da PF, e também o ministro Edson Fachin, eles que estão cobrando esses dados, essas informações, inclusive as que são sigilosas, para participar dessas investigações. O Renan Calheiros, que numa entrevista disse que, inclusive, o que essa comissão quer é evitar qualquer tipo de blindagem. Então, agora com essa
notícia de que várias conversas envolvendo deputados, senadores com foro privilegiado, foram encontradas, então, no celular de Vorcaro. A tendência é de que nos próximos dias o Congresso Nacional seja tomado, então, justamente por essa expectativa de nomes que devem ser anunciados e encontrados no celular de Vorcaro. Natália, o ministro reagiu de uma forma dura também, né? Não foi um tom conciliador, pelo contrário, né? Enfrentando esse posicionamento da Polícia Federal, né? Na nota que foi divulgada, ele reagiu duramente ao pedido da Polícia Federal, não dá qualquer sinal de aceitação ou de uma saída consensual, não, né? O ministro Toffoli rebate duramente essas acusações, né? Rebate sim, Vitor, e não é a primeira vez. Nessa nota agora à noite do gabinete dele, ele diz que esse pedido, então, por parte da Polícia Federal é baseado em ilações, que a PF não tem ali essa legitimidade para fazer esse tipo de pedido em relação a uma possível suspeição dele no caso ou não. No Supremo, o entendimento é que isso cabe justamente à Procuradoria-Geral da República, que está analisando, então, o material dessas operações sobre o caso, e ele deixou claro na nota que ele vai se responder diretamente ao ministro Edson Fachin, o que deve acontecer nos autos do processo esse que a gente lembra está sob sigilo no Supremo Tribunal Federal. Ele que já deixou claro diversas vezes que não deve abrir mão dessa relatoria, que não tem nada que ligue ele ao Daniel Vorcaro, que ele está muito tranquilo em relação a essa pressão. Então, agora, o que a gente deve esperar nos próximos dias é uma manifestação por parte de Edson Fachin sobre o que deve acontecer em relação a esse assunto no STF. É isso, vamos seguir acompanhando. A qualquer momento a gente pode ter novidades, né? Chegando de Brasília, amanhã certamente vai ser um dia quente lá na capital. Obrigado, Natália, por enquanto, pelas informações. Bom trabalho por aí. Ótima noite. A gente se fala.